Boa tarde, mais uma vez o Pleno News Entrevista Live chega até você. Hoje trazendo uma convidada que eu estava aguardando há muito tempo, um lugar, um espaço na agenda dela para vir aqui conversar com a gente no Pleno, para poder fazer esclarecimentos, conversar. O papo vai ser muito bom. Mas enquanto eu não chamo a nossa convidada, quero que você participe ativamente aqui do nosso bate-papo na live do Pleno, mandando comentários, perguntas, faça aí as suas colocações, sempre com muita educação, com inteligência e contribuindo para que esse bate-papo seja muito proveitoso. Tá? Aproveite, visite também as nossas redes sociais, o YouTube do Pleno, acompanhe o Twitter, Facebook, o Instagram, e vá cada vez mais acompanhando, porque aqui notícia de verdade e entrevista também ao vivo. Então, eu vou chamar agora, sem mais delongas, a nossa convidada, que é a Sarah Winter. Ela mesma que está com a gente hoje, e eu vou chamar, colocar ela aqui na nossa tela, para ela poder dividir com a gente. Opa! Como vai, Sara? Seja bem-vinda, querida. Tudo bem, Virgínia? Muito obrigada. Obrigada a todos aí da equipe do Pleno pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês. E boa tarde a todos também, os inscritos do canal do Pleno. Ok, a gente está aqui e deseja contribuir com mais e mais informações. E eu que agradeço, né, de você ter aberto aí um pedacinho da sua agenda para poder conversar com a gente hoje. Então, eu queria que o pessoal já começasse a participar, está chegando. E já te pergunto uma coisa que tem sido, assim, para mim, muitas pessoas pediram até para te perguntar, né? O pessoal, quando soube que eu ia te entrevistar. Como é que é viver, Sara, com uma tornozeleira eletrônica? Essa é a minha primeira pergunta. Você vai mostrar a tornozeleira? Eu posso mostrar, inclusive eu tenho que carregar isso aqui o tempo todo. O carregadorzinho, ele fica comigo o tempo todo, né? Eu tenho que deixar do lado. Inclusive, acho que vou aproveitar o momento para me carregar um pouco agora, enquanto a gente está conversando, porque se eu deixar acabar a bateria, eu volto para o presídio imediatamente, né? Tem que ficar sempre carregada, né? Faz parte dos vídeos cautelares, né? Mas vou deixar para mostrar a tornozeleira no final, para segurar o pessoal até o final da live. Ah, então tá bom. Tem curiosidade, então no final da live eu posso, mas eu já vou me colocar para carregar. Ok, pessoal, no final ela fala. Umas 4 pessoas me perguntaram sobre isso e agora uma acabou de mandar aqui também querendo saber sobre isso. 10 dias que você ficou presa, Sara? 10 dias. Muito movimento, né? Você sendo você se diz perseguida, né? Você se diz uma pessoa que está aí na mira do STF. E eu queria saber, primeiro, sobre o seu histórico de vida, para a gente puxar esse fio da meada. Quando você fala Sarah Winter, por exemplo, né? Por que esse nome? Porque a imprensa toda dizia Sara Geromini, né? Toda uma nova roupagem para uma Sara. E por que, então, você escolheu esse nome Winter? Então, na verdade, Virgínia, tem uma história mais interessante sobre o meu nome, mas na verdade é uma história bem sem graça. O que a gente viu, na verdade, foi uma tentativa da imprensa, da grande imprensa, né? Da imprensa, da extrema imprensa, como nós chamamos, de desinformação e contra-inteligência. Foi um trabalho muito grande, muito bem planejado com estratégia para um assassinato de reputação. Uma coisa tão simples que é o meu nome, né? Como eu falei, a história não é nem um pouco interessante. A minha mãe, como qualquer outra mãe de pré-adolescente, de adolescente, me pediu para escolher um nome que não fosse o meu nome verdadeiro para poder mexer no Orkut, no MSN, nas redes sociais que a gente tinha na época, né? Eu tenho 28 anos, então eu sou da época do MSN, do Orkut, etc. E eu nasci no mês de junho, nasci no dia 18 de junho. Ainda não é inverno, o inverno começa dia 21. Mas eu adotei esse nome porque eu nasci durante um período frio, que já na cidade onde eu nasci, em São Carlos, já é muito frio. E o cara era muito fã de uma cantora e violinista chamada Emily Otton. E Autumn, em inglês, é outono. E eu queria ter um nome parecido com ela. Então, Sarah Summer, de verão, não gostei. Sarah Spring, de primavera, não gostei. Mas Sarah Winter parecia bonito.
Comecei a usar quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, quando eu nem sonhava com feminismo, e todos os meus amigos da época já me conheciam por esse nome. Eu tive um passado um pouco doloroso aos 16 anos, depois de sair de casa. Eu tenho um irmão que ele é viciado em drogas, e aos 16 anos ele me expulsou de casa e eu tive que sobreviver no meio da prostituição. No meio da prostituição, o nome que eu usava, né? Todo mundo que conhece um pouco da realidade de garotas de programa, de prostituição, sabe que ninguém usa o seu nome de verdade. E o nome que eu escolhi na época, aos 16 anos, para usar foi Emily Pinup, justamente pela grande admiração que eu tinha por essa cantora e violinista que se chamava Emily Otto. E o meu nome foi um rebuliço tremendo durante o tempo que eu estive presa, né? E eu posso dizer que é uma estratégia muito grande de contra-inteligência e desinformação, porque todas as pessoas, metade do mundo, eu já fui em 14 países diferentes, todos me conhecem por Sarah Winter. Então, como todos me conhecem por Sarah Winter, a estratégia, então, da extrema imprensa, né, foi usar o meu nome real, que é Sara Fernanda Giromini, Sara Giromini. Isso. Eles não querem divulgar cada vez mais o meu trabalho, eles querem manchar o meu nome, manchar a minha imagem, mas sem divulgar o meu trabalho. Então, começaram a bater nessa tecla. Como bateram na tecla de que eu não era uma ativista, eu era uma extremista. A extremista Sara Giromini. O que é um extremista? O que um extremista faz? Né? Eu acho que, ao mesmo tempo que a Globo evita falar de alguns temas realmente que envolvem pessoas que têm atitudes extremas, como é o caso agora dos extremistas que não são ativistas do Black Lives Matter nos Estados Unidos, que matam, assassinam, saqueiam, espancam, ou mesmo de seitas dentro da religião muçulmana que trabalham com terrorismo, que trabalham exatamente com extremismo. Deixa eu te perguntar, eu acho legal esclarecer exatamente porque o teu nome teve um peso durante esse episódio, né, da prisão, enfim. E a gente quer saber exatamente de você o que há por trás desse nome, até porque algumas leituras que a gente faz é que o Winter vem de uma ex-espiã de Hitler, então tem toda uma... enveloparam e aí a gente precisa perguntar, entendeu? Essa é uma questão que para a gente é importante. Virgínia, porque, na verdade, a esquerda ela trabalha, né, com assassinato de reputação. Hoje em dia, depois da Guerra Fria, depois houve uma substituição por marxismo de guerrilha pelo marxismo cultural. Então, hoje, a esquerda ela já não pode mais assassinar pessoas. Quer dizer, ela pode, ela faz, mas ela não faz na mesma escala massiva que ela fazia desde a Revolução Bolchevique em 1917. Né? Ela faz um pouco mais na surdina. Então, hoje, o assassinato, como não pode ser tão físico, né? Você não pode matar todos os seus oponentes, o assassinato agora é de reputação. Então, veja bem, se vocês entrarem agora na Wikipédia e procurarem por Sarah Winter, vocês vão achar 3 Sarah Winter. Vocês vão achar uma atriz australiana e vocês vão achar essa suposta Sarah Winter que seria nazista. E quando na página da Wikipédia, isso é uma das coisas que está anexado no processo em que eu estou processando todos os veículos de comunicação da grande imprensa ou da... isso eu queria perguntar também. Você está processando realmente? CPF por CPF, CNPJ por CNPJ. Porque a Wikipédia é um site editável. Qualquer indivíduo tem necessidade com RG, não é confiável. Identificação, pode entrar na Wikipédia e escrever um artigo. Quando você entra na Wikipédia e busca por Sarah Winter e acha esse perfil dessa tal Sarah Winter nazista, o primeiro aviso que está escrito em cima é que é um artigo falso e, por isso, em 20 dias será excluído. Então, você percebe que, para assassinar a minha reputação, um indivíduo ou um grupo de indivíduos foi lá na Wikipédia, inventou uma história e, a partir de um artigo na Wikipédia falso, uma fraude, uma fake news, vários jornais, revistas, artigos da grande mídia, da mídia independente, me taxaram de nazista por um artigo feito de maneira caluniosa. Então, você pode entrar agora na Wikipédia e você vai ver que é um artigo falso que foi colocado para exclusão.
por falta de fonte, por material falso, por fraude, etc. Então, assim, você imagina qual é a diferença de uma mulher, por exemplo, que acusa um homem de estupro e aí os populares ali vão lá e lincham o cara. Comigo a mesma coisa. Me acusaram de ser nazista, meu pai é negro, meu melhor amigo é negro, minha melhor amiga é negra, o meu filho não é branco, eu fui taxada. É verdade que você já apanhou de um grupo neonazista? Isso é verdade? Já em 2012 ou 2013, na USP, em São Carlos, onde eu morava, eu era São Paulo, e nós estávamos num show de rock que era comum ter na USP, numa instituição chamada CASO, que é uma instituição de alunos, né, da Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, e levei um empurrão, que quase me machuquei, levei um empurrão e um soco na boca de alguns skinheads nazistas. Então, assim, porque eu, que defendo absolutamente quantas fotos eu tenho carregando a bandeira de Israel e todo o ativismo que nós fazemos aqui pró-Estados Unidos, pró-Israel, pró-Brasil. Então, assim, o que existe hoje na esquerda, Virgínia, é exatamente o assassinato de reputação. E existe também uma técnica chamada guerra semântica, né? A militância de esquerda, ela tem várias facetas. Ela tem a militância de rua, que são as pessoas que vão lá, pode ser pacífico, pode ser desordeiro, né? Pode ser através de violência. Existem, por exemplo, as meninas do Ele Não eram pacíficas. O Black Lives Matter, ele já é violento. Então, é uma militância de rua, pode ser violento ou pode ser pacífico. Existe uma militância jurídica, né? É algo muito comum, por exemplo, do Jean Willis. O Jean Willis processa a CPF, a CPF fala dele. É uma militância que a gente vê muito comum nos grandes artistas, né? Esses processos, o que o Felipe Neto tem feito agora junto com como é que chama? Antônia Fontinelli. Então, assim, existem várias vertentes na militância. Uma delas é justamente essa guerra semântica, trabalhar com as palavras, mudar o sentido das palavras. Sim, tem uma manobra para significar as palavras, como eles fizeram, né? Como a esquerda fez com as palavras fascista e nazista. Hoje, o fascismo e o nazismo não tem mais a ver, né? Para a esquerda, eles utilizam essas palavras fora do vocabulário de origem histórica delas e utilizam o significado de pessoa que se opõe às minhas ideias e aos meus ideais. E assim eles continuam destruindo e assassinando a reputação das pessoas. Deixa eu te perguntar algumas coisas, porque o pessoal tá fazendo aqui uns comentários acerca de extremismo, né, militância, e a gente sabe que você foi uma ativista, né, de esquerda e também uma ativista do movimento feminino, né? Você liderava o FEMEN aqui no Brasil. Então, assim, você tem essa verve, você tem esse pulso de guerreira, né, de lutar por suas causas, enfim. Então, como é que foi essa Sara do passado com essa ideologia digamos, feminista, né? Você ia para as ruas, você se manifestava, e hoje uma Sara que já está no extremo oposto, né? Que hoje é, inclusive, né, amiga pró-Bolsonaro e está aí lutando, a gente vai falar dos 300, mas só traz para a gente aqui, para o pessoal entender, como é que foi essa linha de desenvolvimento do raciocínio da Sarah Winter, desde o feminismo até os dias de hoje. Perfeito. Na verdade, é uma experiência empírica, é uma vivência. Eu acho que para você poder, como posso dizer, eu estive envolvida no mais íntimo do feminismo, da esquerda, do ativismo de esquerda, da militância de esquerda, levada por um discurso romântico, como muitas outras pessoas são. A esquerda, ela trabalha, como eu estava explicando, com várias frentes na sua militância. Uma delas é a propaganda. Então, para qualquer empresa, por exemplo, ela necessita, para vender as suas ideias, para vender o seu produto, para que seu produto seja comercializado e vendido, para ela obter algum lucro, ela necessita fazer a propaganda, expor as ideias ou os serviços que ela presta, ou seus produtos. A esquerda faz a mesma coisa. Então, ela acaba atraindo os jovens
com esse discurso de justiça social, de igualdade, e de tudo isso, né? E o jovem, muitas vezes, acaba sendo atraído para isso, assim como eu fui também. Eu vim de uma família muito desestruturada, com um irmão viciado em drogas, sofri muita violência doméstica, fui colocada na rua, fui espancada diversas vezes pelo meu irmão, fui colocada na rua por ele, fui para prostituição com 16 anos, sofri um abuso sexual, cheguei aos 19 anos já extremamente cansada da vida, só pensando em suicídio, com ódio, com trauma de todos os homens. E aí descobri um movimento feminista que me prometia. Mas é importante você colocar isso. Eu acho que é significativo. Mas o que a Sarah Winter, naquela época, queria da vida? O que você queria? Como é que... Será que foi essa revolta toda que fez você ser tão aguerrida assim, e principalmente comprar a briga do feminismo? A favor do feminismo? Então, como qualquer menina de 14, 15, 16 anos, a única coisa que eu queria era ser feliz, né? A única coisa que eu queria era ser feliz, ter um pai, uma mãe e uma família feliz. Mas para mim nunca foi possível, né? As drogas destruíram a minha família, destruíram meu irmão, destruíram minha família, destruíram meus pais, me colocou na rua, e a usuária de droga nem era eu, então você vê que a droga ela não destrói só o usuário, ela destrói todo o núcleo, todo o seio familiar. Então, eu não queria, com 14 anos, eu não queria fazer ativismo, não queria fazer nada disso, eu queria ser feliz, queria fazer faculdade, queria ser a primeira pessoa da minha família a se formar na escola, porque os meus irmãos se formaram na escola, meus pais se formaram no ensino médio, então eu queria ser a primeira pessoa da minha família a se formar no ensino médio, eu queria ser a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, eu sempre quis ser acadêmica, então eu tinha todo o planejamento. Eu entrei na faculdade a primeira vez com 17 anos, eu queria fazer mestrado, doutorado, eu queria ser professora, então eu queria ter uma vida normal, mesmo foi os planos que Deus escolheu para mim. Então, tenho certeza absoluta que pelo meu histórico familiar, pela prostituição, pelo abuso sexual, isso me desenvolveu traumas, e as únicas pessoas que estavam lá para me acolher eram feministas. Porque, na verdade, não existe um acolhimento, um trabalho de cura, de sanação. Ao contrário, não só o feminismo, mas o comunismo, como todos os seus braços, né? O gaysismo, o feminismo, o movimento negro, o movimento estudantil, o movimento sem terra, todos esses movimentos de divisão de classes, a única coisa que eles querem é utilizar a dor e sofrimento dessas pessoas que foram realmente injustiçadas, transformar essa dor e sofrimento em ferramentas políticas e usar essas pessoas como instrumentos, como ferramentas. Comigo. Eu era uma menina machucada e fui transformada numa Tá claro. Quer dizer, você foi tão machucada, tão ferida por questões estruturais da família que partiu realmente para um lado extremo, foi para o feminismo, e depois você também teve como líder do grupo Bartax, né? Que a gente tem aí também na sua história. Ou seja, você teve muita participação, né? Você é politizada desde cedo, você tem as suas convicções, a sua personalidade forte, mas é importante para a gente saber como é que teve essa mudança tão radical, né, de você largar... Gente, eu estou falando do Bartax, que era um grupo de esquerda, de extrema esquerda, e a Sarah também participava do grupo. E depois você teve, né, a possibilidade aí de se converter, né, de ter uma mudança de posicionamento indo para a direita. Então, assim, como é que a Sarah se explica, né, nessa história, né, de ter tido algo tão disruptivo, tão de um lado para o outro? Como é que é isso? Na verdade, eu não acho que exatamente que eu devo alguma explicação para as pessoas, porque eu acho que a minha história, como a história de várias pessoas que passam por uma conversão, ela deveria inspirar mais, ela deveria tocar as pessoas para sentirem mais inspiração do que curiosidades. Eu sempre falo isso para as pessoas, com toda a modéstia do mundo, porque você sair de um lugar onde só existe lixo,
podridão, prostituição, droga, sexo, álcool, tristeza, pensamentos suicidas, automutilação. Eu sempre questiono o vocabulário que se usa, né, quando alguém quer me perguntar sobre isso, né? Que eu saí de um extremo para o outro, e eu sempre pergunto, mas que diabo de extremo que... Eu estava no extremo, mas que diabo de extremo que eu fui? Eu não acredito que eu tenha saído de um extremo para o outro. Eu saí de um extremo e parti para o bom senso. Parti para um lugar onde não existe drogas, um lugar onde não existe pessoa, onde eu não convivo e não me comporto com pessoas ébrias, drogadas, nuas, seminuas, em orgias. Então, assim, eu vim para um caminho eu me converti, eu sou cristã, né, sou católica, então eu sempre questiono muito, de um extremo para o outro. Não, gente, o outro não é o extremo, o outro é o caminho da verdade, o outro é o caminho da luz, o outro é o bom caminho, um caminho onde eu pratico a caridade, um caminho onde eu já me formei, onde eu sou graduada, faço pós-graduação, onde eu trabalho, onde hoje eu sou analista política, onde eu sou conferencista internacional, onde eu consigo ajudar as minhas casas pró-vida, tenho um trabalho de caridade com as casas pró-vida, onde eu frequento a igreja semanalmente, às vezes tento ir à missa diariamente, agora não posso ir, mas assistir todo dia, onde eu tenho um filho, que é o meu filho, onde eu me casei. Então, assim, às vezes as pessoas pensam sempre que para resolver um problema, você tem que ir para o outro extremo. Há um livro muito bom que se chama Ética Nicômaco, para quem quer estudar política. O primeiro livro que você tem que ler para estudar a política é a Ética Nicômaco de Aristóteles. Ele fala muito sobre isso, que a resolução de um problema nunca será o extremo oposto do problema, mas sempre o meio termo. Então, eu acredito que eu achei meu meio termo, eu desenvolvi as virtudes da prudência, da temperança, e que hoje eu consigo ter uma família feliz, hoje eu consigo ter um emprego que eu amo, não estou na situação que eu gostaria de estar, mas acho que estou na situação onde Deus quis que eu estivesse. Então, quando as pessoas ficam, claro, curiosas com relação à mudança, e muitas delas julgam, um dia isso, mas na verdade as pessoas não entendem que já faz 5 anos que eu saí do feminismo, e que não foi um processo de um dia para o outro, passou 5 anos, se passaram 5 anos. Meu filho, na verdade, faz mais de 5 anos. Meu filho vai fazer 5 anos e toda essa transição se deu durante meu período de gestação. Então, já fazem quase 6 anos que eu abandonei tudo isso. Então, assim, houve muito tempo para eu crescer espiritualmente, intelectualmente, moralmente. Houve muito tempo. Então, muitas pessoas conhecem a minha história. Hoje, vão lá na Wikipédia e falam, nossa, mas essa menina mudou de um dia para o outro. Gente, se passaram quase 6 anos. E eu acho que as pessoas deveriam valorizar muito uma mudança do podre para o ruim, ao invés de duvidar. Eu sei que o Pleno tem um público bem cristão, e é uma dica que eu dou para essas pessoas, né? Não duvidem, porque Cristo jamais duvidaria. O papel do cristão é sempre o perdão, e não o julgamento. Ô, Sara, eu vou esclarecer aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, que quando a gente traz um convidado como a Sara, que é uma pessoa polêmica, né, que teve aí no furacão da mídia, né, e teve presa por 10 dias, então, para a gente, como jornalismo, é importante a gente trazê-la para que ela traga o esclarecimento dela diante das nossas perguntas, que eu não acabei as perguntas. Eu estou aqui como jornalista para conduzir essa entrevista e puxar da Sara o máximo possível para que ela fale coisas que muitas pessoas têm dúvidas, da sua conversão, do seu passado, né, das suas atitudes, de você nos 300. Então, vamos lá. Vamos agora falar dos 300 que você liderou. Sara, qual é a real finalidade? Como é que surgiu os 300? E o objetivo para você ter montado aquele acampamento e você ter estado ali também tão firme, né? Tão aguerrida até tudo acontecer. Bom, na verdade,
Como eu te falei, eu tenho uma profissão, né? Eu sou conferencista internacional, fui para mais de 14 países, sou analista política, presto meus serviços de assessoria a vários congressistas ao redor da América Latina. E durante essa crise, né, do coronavírus, eu, assim como todos os outros, fui obrigada a cancelar minha agenda e estava aqui em casa esperando, e agora, o que eu vou fazer? Porque eu trabalho fora do Brasil, quase não trabalho mais no Brasil, né? Minhas agendas são todas externas, são todas internacionais. E eu aqui, obrigada a ficar aqui no Brasil, pensando, e agora, o que eu vou fazer? Provavelmente, para o resto do ano, eu não vou ter agenda, eu vou fazer, claro, eu vou continuar os meus trabalhos online, mas queria um sentido de alguma coisa. E durante uma live bombástica do jornalista Oswaldo Eustáquio, com o Roberto Jefferson, presidente do PTB, o Roberto Jefferson acabou dando um furo e expondo um grande golpe que, supostamente, o Rodrigo Maia, junto com o Supremo Tribunal Federal e o presidente da OAB, estariam articulando para iniciar o processo de impeachment do presidente Bolsonaro. E nessa live, depois que o Oswaldo terminou essa live com o Jefferson, nós fizemos uma live, eu, Oswaldo e Fernando Lisboa. E começamos a ter um brainstorming, a devagar, e agora, o que nós podemos fazer? E o Oswaldo falou assim, vamos trazer todo mundo para Brasília. E se as pessoas não tiverem onde dormir, a gente acampa aqui. E eu falei, não, tá bom, então eu entendo um pouco de militância, então deixa eu organizar isso, e o Oswaldo me designou a organização disso, e começamos na própria live, e essa live está online ainda, para quem quiser procurar, está lá no canal do Oswaldo, né? Logo depois da live com o Roberto Jefferson. E o Oswaldo começou a contar sobre a história dos 300 de Gideão. E foi maravilhoso escutar a história, e ali, no mesmo instante, eu falei, então tá, já temos um nome, então, os 300 do Brasil. E ele falou, não precisa vir o Brasil inteiro, mas acho que se vier pelo menos 300 pessoas, a gente consegue mudar a nação. Eu falei, ótimo, vamos ter os 300 de Gideão, os 300 de Esparta, os 300 do Brasil, né? Escolhidos à mão de Deus para conduzir essa nação ao caminho de liberdade. E aí começamos, então, a fazer os 300 do Brasil, e eu sempre deixei muito claro que os 300 do Brasil não é um acampamento. O acampamento é só ele não é o fim último, ficar lá acampado, sem fazer nada, o dia inteiro. Não, o acampamento é um meio, é um lugar para as pessoas dormirem. Mas o fim último dos 300 sempre foi outro. O fim último sempre foi iniciar a condução de uma formação, de uma militância de direita. Muita gente tem um grande equívoco de falar, mas militância é coisa de esquerda. E é justamente por esse pensamento retrógrado que nós estamos perdendo a guerra cultural. Porque se nós estamos perdendo, é justamente pela falta de vontade da luta, de lutar. Então, o Olavo de Carvalho sempre fala que os comunistas não chegaram e colocaram um presidente lá. Os comunistas chegaram devagarinho nas universidades, na Igreja Católica, em algumas igrejas evangélicas, nos sindicatos, em várias instituições, e, por último, colocaram um presidente. Por quê? Isso é a militância. A militância não é sair na rua com um cartaz, Jesus. A militância é muito mais do que isso. É você ter um grupo gigantesco de advogados e juristas prontos, mas gigantesco, eu falo assim, de 10 mil advogados, juristas, desembargadores e tudo isso prontos para atender qualquer demanda de qualquer ativista lá de rua. É você ter instituições, é você ter professores universitários, professores desde creche, é você ter todos esses espaços ocupados, todos os funcionários públicos. Isso é militância. Então, assim, se a gente não fizer isso, a gente achou que ia colocar um presidente lá e que a gente ia subverter todo esse quadro de 40 anos que os comunistas fizeram. Então, assim, já que eles fizeram isso, a gente pode fazer também. Só que a nossa diferença é que nós estamos balizados por valores morais cristãos. Então, a gente não vai sacrificar ninguém, a gente vai matar ninguém, a gente vai roubar nada. Mas a gente precisa começar. Porque só um presidente, coitado, sozinho, jogado lá aos leões, se muito duvidar, o presidente não consegue nem terminar o mandato dele. Se ele virar sem eleger. Então, assim, vocês não percebem que a Dilma, ela sofreu impeachment, mas ela não perdeu os direitos políticos. Então,
Vocês acham mesmo que o Bolsonaro, se ele sofrer um impeachment, ele vai ter os direitos políticos dele garantidos? Não, serão cassados. Então, assim, se a gente não se organizar, não organizar uma base, a gente não consegue terminar esse governo. E esse governo é a única chance que nós conservadores temos de conseguir impedir que seja implantado no Brasil ideologia de gênero, aborto, droga, pedofilia e tudo isso. Ok, você fez as suas colocações, acho legítimo, é isso, a sua intenção com todo esse movimento. O que você tem a dizer sobre críticas das pessoas quando dizem que o que você quer é popularidade? A sua prisão, tudo que aconteceu em torno da tua pessoa com o ministro Alexandre de Moraes, enfim, você quer popularidade. Você já foi candidata, né? Então, eu não sei quais são as suas intenções políticas, você também pode dizer aqui, mas existe esse peso, essa cobrança de que você está utilizando tudo isso para uma oportunidade, né? Para ser popular, enfim, aí está com você. Eu acho que se eu quisesse popularidade, eu tinha continuado à esquerda, né? Que eu era muito mais popular quando eu estava na esquerda. Veja bem, eu quando eu estava no Fêmen ganhava salário em dólar, certo? Eu era subsidiada, eu era financiada para fazer os meus atos, meus protestos. Então, dinheiro eu tinha. Eu ia em programas de televisão, fui no programa do Jô, da Marília Gabriela, da Luciana Gimenez, eu ia toda semana. Danilo Gentili, eu fui em tanto programa que eu já nem lembro, ganhava um dinheiro para... Toda vez que eu ia no programa da Luciana Gimenez, eu ganhava R$1.500. Há 6 anos atrás, isso era uma boa da grana, imagina toda semana. Então, assim, eu tinha um poder midiático muito forte. Toda vez que algum jornalista, Mônica Bergamo me ligava no meu telefone, entendeu? Para pedir o meu consentimento para fazer alguma matéria relacionada às mulheres, ao feminino, etc., as pautas femininas. Então, assim, qual é a relevância que eu tenho dentro da imprensa atual? A relevância de querer ser destruída. Então, vocês podem comparar as duas aparições que eu tive no Fantástico, né? A primeira vez foi em 2012, quando eu era feminista e estava indo para a Ucrânia. O Fantástico me acompanhou. Eu apareci com Sarah Winter. E a Sarah Winter treinamento na Ucrânia. Não era nazista. E eles me chamaram de Sarah Winter e colocaram Sarah Winter lá na tela, certo? E me deram a maior, me colocaram lá em cima. Eu tinha uma abertura muito grande com a Globo. E hoje, o Jornal Nacional fala que eu sou um extremista, que eu sou nazista, que eu sou uma treinadora paramilitar e tenta fazer um assassinato de reputação. Então, assim, eu não preciso de popularidade e eu acho que as pessoas, elas tinham que atingir um nível de maturidade intelectual onde elas conseguissem entender que existem pessoas no mundo que buscam outras coisas a não ser popularidade. Hoje, se eu quiser ser popular, o que é popular hoje no mundo? É quem mostra a bunda, é quem dança funk, é quem tem esse tipo de comportamento, que é bem o avesso do meu, né? Então, se eu quisesse estar sendo popular, eu acho que eu ia estar sendo um trabalho. Com relação à candidatura, é algo que as pessoas me perguntam todos os dias, e eu já cansei de falar nas minhas redes sociais. Não sou candidata, não vou me candidatar e não tenho interesse na vida política. Nada disso mudou? Não. Não. Okay. As pessoas têm que entender, principalmente as pessoas cristãs, conservadoras de direita, que chega a me dar vergonha. Chega a me dar vergonha, Virgínia, que as pessoas acham que todas as boas ações são sempre pelo interesse de conseguir um cargo público. Por que eu vou querer um cargo público? Então, assim, hoje eu sou analista política, sou conferencista internacional. Eu não preciso de um cargo público, só vai me trazer mais dor de cabeça. Essa não é a minha vocação. A minha vocação é ensinar o político a ser um bom político. E as pessoas têm que entender, parece que no imaginário do brasileiro médio, cristão de direita, parece, e isso eu falo entendam isso como um puxão de orelha de alguém que ama vocês e de alguém que esteve dos dois lados e consegue entender que o imaginário da direita crê verdadeiramente que o ápice do poder é uma porcaria de um cargo público, de ser um vereadorzinho numa cidade do interior. Então, assim, as pessoas têm que entender que existe um grande espectro onde bilionários, donos e presidentes
de agências internacionais, de ONGs internacionais, de fundações internacionais, o Foro de São Paulo e muitas outras instituições macro mandam um parlamentar. O parlamentar não é o que tem o poder. O parlamentar é aquele que obedece a quem tem o poder. Então, assim, por que eu vou querer ser? O parlamentar, ele é um dedo que aperta um botão de algum agente muito mais poderoso que o ordena a fazer isso. Então, é óbvio, se você tem vocação para política partidária, para ser candidato, seja candidato, dê a sua cara a tapa, conduza isso bem. Mas não se esqueça de que isso não é poder, isso é responsabilidade. É uma responsabilidade que eu não quero, não tenho nenhum interesse. Eu fui candidata a deputada federal em 2018. Às vezes eu sinto um grande arrependimento, porque a minha campanha me deu muito trabalho. Eu acho que eu fiz uma boa votação, porque eu tive R$5.000 e fiz quase 20 mil votos, uma votação extremamente barata. Tudo que eu podia fazer de errado na minha eleição eu fiz, e ainda assim tive bastante voto, mas todos os dias da minha vida eu agradeço a Deus por não ter me deixado ganhar. Porque se eu estivesse lá dentro, eu ia ser só mais um dedo que aperta o botão e escreve projetos de lei. Claro que essa não é a função de um deputado. Tem gente que tem a vocação para ser deputado. Uma menina que eu acho que ela é incrível, que ela faz um trabalho incrível como deputada, é a Cris Tonieto. Ela é advogada, ela tem postura de deputada. Ela foi, parece que Deus talhou ela para ela ser deputada. Aí você olha para minha cara, qual a cara de deputada que eu tenho? Eu não tenho, não é essa a minha vocação. A minha vocação é ensinar, é a vida intelectual e é a militância. E é isso que eu quero, e as pessoas têm que parar e entender que o ápice do poder, ela quer fazer isso porque ela quer ser candidata. Será que não passa pela cabeça das pessoas que eu só quero fazer? Na verdade, Virgínia, uma coisa muito importante que eu quero falar aqui, nessa oportunidade, é que eu não fiz nada disso que eu queria fazer. É isso mesmo, eu não criei os 300 que eu queria, eu não fui presa porque eu queria, eu não passei 2 meses da minha vida num acampamento que eu queria. Na verdade, eu não queria nada disso. Se não existisse coronavírus e eu seguisse minhas agendas, ganhando meu dinheirinho, que eu estou juntando para ver se eu consigo comprar um apartamento, porque eu não tenho nada, eu não tenho carro, eu não tenho bens, eu não sei dirigir, meus pais não têm casa própria, então, assim, eu sou chefe de família e eu estou... Você não sabe dirigir, Sarah Winter? Não sei. Eu estava planejando fazer isso esse ano, eu consegui juntar o meu dinheirinho para pagar a minha carteira de motorista, e quando eu junto o dinheiro, não vem coronavírus e me leva esse sonho que é longínquo de novo. Vamos falar de outra coisa, continuando, obviamente, nessa sequência aí, nessa linha de raciocínio. Você, com o seu discurso, né, você faz as suas colocações, você é muito direta, muitas vezes tem as suas colocações bem assertivas, né? E isso aconteceu com a tua posição em relação ao STF, em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Em seus vídeos, né, antes mesmo da sua prisão, você ameaçava o ministro, você dizia de dar soco no ministro, né, se tivesse encontrado ele. Então, assim, só vou puxar esse gancho e perguntar para você, você ainda pensa assim? Você repensou isso? Você acha que essa declaração que você teve foi uma declaração que faz bem, fez bem e contribui para essa tua jornada? Ô, Virgínia, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você disse agora que eu ameacei o ministro. Eu queria te perguntar se você está me perguntando se foi uma pergunta ou se foi uma constatação sua. Não, uma pergunta. Tá. Pergunta. Ótimo, menos mal. Na verdade, assim, se você ver o vídeo que eu fiz, onde eu falo isso, há um contexto por trás, onde a Polícia Federal, logicamente instrumentalizada pelo Supremo Tribunal Federal, tenta arrombar a porta da minha casa às 6 da manhã com meu filho de 4 anos dormindo comigo na cama.
e eu peço a eles a oportunidade de me vestir, que me é negada. Peço a oportunidade de ir ao banheiro, fazer minhas necessidades fisiológicas, o que me é negada. Tenho os meus aparelhos eletrônicos de maneira inconstitucional, retirados da minha casa. Sou intimidada com armas e passo por todo tipo de violação de direitos humanos e fundamentais. Eu gravo um vídeo dizendo as seguintes palavras, entre aspas. Como eu gostaria de estar em São Paulo. Porque se eu estivesse em São Paulo, eu queria estar no condomínio desse ministro. E ia chamar ele, ia convidá-lo para trocar socos comigo. Fecha aspas. Então, no vídeo eu digo que gostaria de convidá-lo para trocar socos comigo. Eu não consigo entender, e nem nenhum advogado que tenha feito, sei lá, feito pelo menos 2 períodos mínimos de direito, consegue entender onde nessa frase está a ameaça. Porque se trata de uma vontade. Se eu estivesse, pelo menos para qualquer pessoa que entende o mínimo de língua portuguesa, se eu estivesse em São Paulo, eu gostaria de ir ao condomínio dele. Se eu estivesse no condomínio dele, eu queria convidá-lo para trocar socos comigo. Eu posso convidar qualquer lutador de MMA para trocar socos comigo. Eu posso convidar minha mãe para trocar socos comigo. Eu nunca disse, eu vou lá e vou matá-lo, eu vou lá e vou bater nele. Pelo contrário, eu disse que tinha um desejo de fazer um convite. Se eu me arrependo? Não. 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 Eu me arrependo? Não. Não, porque eu não sou uma pessoa que me arrependo das coisas. Eu agradeço a Deus por cada atitude que eu tomei, seja ela certa, seja ela errada. Porque quando certa, claro, eu cresço na vida. E quando errada, eu cresço na vida também, porque aprendo com os meus erros. Mas também não acho que foi uma atitude errada. Acho que foi uma atitude de uma mãe que teve seus direitos humanos e fundamentais violados. Falei sobre forte emoção, mas falei, não me arrependo, porque aquele vídeo e aquela fala representou o que muita gente queria dizer, mas que não tem culhão para dizer. Ou que muita gente queria dizer e não pode. Então, eu sei que eu consegui representar o desejo e a vontade de muitos brasileiros. E nem preciso ser parlamentar para isso. Para conseguir representar os brasileiros, eu não precisei de um cargo público para isso. Paguei as consequências, pago as consequências até hoje, estou com uma tornozeleira eletrônica no pé, estou presa, estou em prisão domiciliar. Eu não posso nem sair na porta de casa e colocar o lixo na rua. Eu dependo de pessoas para irem ao supermercado, à farmácia, para levar meu filho no parquinho. Agora, com as voltas às aulas, eu não sei o que eu vou fazer, então eu continuo presa. Eu estou presa porque disse que tenho vontade de trocar soco com o ministro. Qualquer um nessa nação pode ser preso por falar que tem vontade, não sei, mas por uma vontade, por um desejo, e não pelo ato em si. Tanto que hoje eu não estou enquadrada em nenhum artigo. Não existe uma condenação. Eu estou presa sem ter sido julgada e sentenciada. Tá, e você, o que você tem a dizer sobre a investigação das fake news? Né? Você está dizendo que não está enquadrada, né, em nenhum tipo de crime, mas o que pesa sobre você são as manifestações, né, contra a segurança nacional, a fake news. Existe aí todo esse conjunto de investigações sobre você e por isso, enfim, o STF mirou em você e em tantos outros, né? Como é que você esclarece essa situação? Então, qualquer pessoa para ser presa tem que ser julgada e sentenciada, né? Não foi meu caso. Existem 2 inquéritos, que é o inquérito das fake news e o inquérito dos atos democráticos. Mas eu repito, qualquer pessoa para estar presa precisa ser julgada e sentenciada. Então, hoje existem 8 presos políticos usando tornozeleiras eletrônicas, o qual não fizeram nada mais do que erguer cartazes e bandeiras do Brasil. Foi isso que nós fizemos. Não houve ameaça, não houve dano ao patrimônio público,
não houve porte legal de armas ou assassinato ou nada disso. Assim, hoje qualquer pessoa pode ser presa por divulgar a sua opinião na internet ou por vir a Brasília com uma bandeira na mão. Então, hoje, atualmente, na Venezuela, existem 410 presos políticos. E no Brasil já existem 8. Então, quanto tempo mais nós iremos permanecer inócuos, inertes e calados? A gente vai esperar chegar numa quantidade de presos políticos semelhante à Venezuela? Porque eu tô presa, Renan, Érica, Mitochou, Arthur, Bronze, Daniel, Jurandir estão todos presos. Oswaldo Eustáquio continua com medidas cautelares, está impedido de trabalhar. Sim. Teve os seus direitos como jornalista caçado, um jornalista que não pode usar das redes sociais. Assim, existe uma lei para isso? Não. Então, o povo tem que entender que se não se levantar de maneira organizada, com estratégia e pacífica, sim, porque isso é possível, nós seremos escravos e não soberanos, como nós devemos ser. E esse sempre foi o intuito dos 300 do Brasil. Relembrar ao povo que quem manda na terra de Santa Cruz somos nós. É o povo que é soberano. Nós somos os verdadeiros donos do país. E esse era o principal objetivo dos 300. Relembrar isso. Ô, Sara, eu queria também ouvir de você se é verdade que você pediu a nulidade da CPMI das fake news. Sim, meus advogados entraram com um processo pedindo para que o inquérito deixe de existir e que todos os bens sejam devolvidos às pessoas, uma vez que o inquérito das fake news foi alimentado por deputados como Nereu Crispim, Alexandre Frota e Joyce Hasselmann, que receberam informações diretas do Luciano Ayan, que foi recentemente preso, um membro do MBL, que foi preso e pegou uma operação da Polícia Civil e da Receita Federal pela suspeita de lavagem de 400 milhões de reais. A própria Joyce Hasselmann teve áudios vazados da criação de perfis falsos e de utilizar a verba de gabinete para a contratação de pessoal para utilizar perfis falsos. E o Alexandre Frota, que está sendo também investigado por fake news, e que na própria CPMI das fake news usou argumentos com notícias falsas. Então, assim, um inquérito, olha o absurdo, um inquérito de uma Suprema Corte jamais poderia ser baseado em deputados que estão sentados em cima de uma grande lama de fake news. Então, assim, nós estamos sendo investigados, tivemos nossos bens apreendidos 2, 3 vezes por deputados que praticam as verdadeiras fake news e por uma lei que ainda não é lei. Então, tem uma pergunta aqui do Jardel Oliveira, que está na tela, sobre isso que você está comentando, né? Só para a gente desenvolver mais o assunto. Você acredita que estes atos do STF sejam tentativas de censura da população democrática de hoje em outros moldes? Tem algumas coisas que eu evito responder assim de maneira direta, justamente para não prejudicar o meu processo. Eu não posso opinar, eu não posso falar, por exemplo, que o STF está cometendo um crime. Né? É algo que eu não posso falar justamente para não voltar para o presídio, né? Mas eu acredito que o povo tem que se informar com pessoas que podem falar mais abertamente sobre isso. Assistam bastante, por favor, os vídeos do professor Olavo de Carvalho, assistam bastante os vídeos do Kim Paim sobre isso, para que vocês entendam o que está acontecendo, né? As pessoas também não podem achar que uma Suprema Corte no mundo, não falando do STF, mas que uma Suprema Corte no mundo, em algum país, é a que manda, né? Como eu estou falando para vocês, existem superestruturas que ordenam coisas para estruturas menores dentro de países. Então, eu acho que as pessoas elas têm que perder o medo, porque chegou uma hora que eu estava na cadeia e já tinha me tirado tudo. Eu já não estava mais com meu filho. Frio, fome, desespero todo dia. Ameaça das outras presas de morte, de espancamento todos os dias. Chega uma hora que eu pensei assim,
eles não podem me tirar mais nada. Eles vão me tirar o quê? Então, não podem me tirar mais nada. Eu vou pra luta mesmo, porque só me podem tirar a vida. E se tirarem a vida, tudo bem, porque eu acredito na vida eterna. Então, o que é? Eu tenho 28 anos. Eu passei meu aniversário na cadeia. Passei meu dia do aniversário na cadeia. Quantos anos mais eu vou viver? Mais 50 anos? Ou 60 no máximo, no máximo? Então, assim, o que são 50, 60 anos nesse mundo aqui, comparados à eternidade com Deus? Então, assim, o primeiro passo que você tem que dar para conseguir sair da sua inércia e conseguir mudar a sua vida, seja no aspecto de ajudar o Brasil, ou de fazer qualquer coisa na sua vida, é entender que você não é dono da sua vida, quem manda na sua vida é Deus. Entrega para Ele, confia na divina providência e vai levando assim. E não tenha medo, porque o medo, ele é um atentado contra o Espírito Santo. O desespero é um atentado contra o Espírito Santo. Então, confie em Deus, peça discernimento e vai. Ninguém pode tirar nada. Se sua vida tá ruim aqui, deixa ela ser ruim. Sua vida vai ser muito melhor com Deus. Então, não tenha medo da sua vida ser estragada. Você está tocando nessa área da espiritualidade? Você falou que você é católica hoje, né? Sim. Então, eu quero deixar claro que algumas pessoas, às vezes, têm confusão ou dúvidas sobre se você é católica ou evangélica. Então, a Sarah Winter é católica. E aí eu te pergunto, qual é a ideia que você tem? Você já falou um pouco de Deus, né? Da eternidade, mas qual é a ideia que você tem de cristianismo aqui na Terra? Né, de modelos, de influências daquilo que Cristo, que Jesus deixou, até na sua própria militância, o que para você significa ser uma cristã, hoje uma mulher cristã? Eu acredito que, bom, ser uma mulher cristã, né, para aqueles que têm dúvidas, eu sou católica, apostólica romana, sempre fui, né, desde criancinha, foi uma criação, saí um tempo da igreja e retornei depois, quando tive a minha gestação. E acho que o cristianismo, ele é essencial na vida de qualquer um que quer viver a verdade e na vida de qualquer pessoa que queira viver bem. Aí muita gente, mas eu posso ser bem, posso ser cristã. O problema é seu, né? Isso é o que eu acredito, é o que para mim é a verdade, né? Eu também não acredito numa verdade, eu acredito na verdade. A verdade para mim é que o cristianismo é Cristo e Jesus e a Trindade e a Santíssima Trindade é a verdade e o caminho verdadeiro que deve ser seguido. E a natureza alinhada aos princípios cristãos é aquilo que conduz uma pessoa a ser naturalmente boa, uma pessoa de serviço, uma pessoa de caridade, com virtudes. E é isso que eu busco para a minha vida, para a vida da minha família. O que eu penso sobre ser uma mulher cristã é uma mulher que dedica a sua vida a viver como a natureza de Deus, que não é nada diferente da natureza dos homens, né? A natureza, ela é por si só algo, um presente de Deus para os homens. E eu acredito que uma mulher cristã é aquela que sempre que desenvolve a virtude da caridade, da família e da oração. Uhum. Eu estou vendo que atrás de você tem uma bandeira. Sim. Porque você é contra o aborto. E aí eu acho legal também essa discussão, né? Porque a gente tem hoje uma luta muito grande contra o aborto. No Brasil, já tivemos aí várias comissões e reuniões, e também a tua palavra é importante nesse sentido, né? Você tem algum projeto com relação a isso, contra o aborto? Já que você fez uma campanha dos 300, você tem alguma coisa nesse sentido? Eu sempre tive, né, há quase 5 anos eu trabalho com causas pró-vida em toda a América Latina, com a implementação delas, com o gerenciamento delas, com a organização, com o treinamento de pessoal para trabalhar em causas pró-vida. Tem o meu trabalho voluntário, né, de resgatar bebezinhos que estão para serem abortados e dar uma subsistência para essas mães através das casas pró-vida. E é um trabalho que continua, que sempre continua. Eu tenho um projeto de queria trazer esse ano, né, mas com o coronavírus é sempre muito difícil, mas tem um projeto para o ano que vem, com toda essa situação mais amenizada, de trazer para o Brasil o Vinhedo de Raquel, que é uma organização que cuida da recuperação física e emocional de mulheres que já fizeram abortos, tanto que passaram por abortos espontâneos quanto por aborto provocado. Então, nós já temos muitas instituições aqui que cuidam
do bebezinho, né, por nascer, e eu queria trazer também esse projeto que cuida da espiritualidade e também da saúde física de uma mulher que fez um aborto ou que passou por um aborto espontâneo, né? De mulheres arrependidas, dessa sanação, tanto espiritual quanto física também dessas mulheres. Eu já visitei esses projetos em 4 países e espero trazer para o Brasil no ano que vem. Ô, Sara, se você olhasse para o seu passado agora e fizesse um inventário, uma análise, teria alguma coisa que você faria diferente? Gostaria de voltar atrás e mudar? Não, eu sou uma pessoa que não que eu não sinta arrependimento. Eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz, mas eu não deixaria de fazê-las porque eu gosto muito da mulher que eu me tornei hoje. Eu demorei muito para ter uma espécie de amor próprio. Eu sempre fui uma mulher que me entreguei muito, então eu sempre amei mais os outros do que a mim mesma, mas hoje eu sou, cara, apaixonada por mim, muito. E eu tenho muito orgulho das coisas que eu faço, das coisas que eu sou, e quero sempre estar me aprimorando, porque eu acho que posso contribuir muito ainda para o cenário brasileiro, como tenho contribuído com outros países, né, que me procuram e que me levam, e que contratam os meus serviços, essas coisas. E não, acho que, em geral, não deixaria de fazer nada. Não. Ao contrário, se eu tivesse a oportunidade, eu teria feito mais. Tem muitas coisas que eu teria feito mais. Sara, fala um pouquinho do governo Bolsonaro, da sua relação com Bolsonaro, né? Você se considera amiga de Bolsonaro? Como é que tem sido aí a sua parceria com o presidente? Não, na verdade, não que eu não me considere amiga do presidente Bolsonaro, mas não existe nenhuma intimidade, na verdade, não existe nenhum contato entre Sarah Winter e presidente Bolsonaro. Até hoje eu brinquei nos meus stories dizendo que a relação que eu tenho com o Bolsonaro é a mesma que o professor Olavo de Carvalho tem com o Bolsonaro, ou seja, nenhuma. Pelo menos não da nossa parte, né? Nós somos 2 pessoas, né? O professor Olavo de Carvalho e eu, né? Somos 2 pessoas que damos a vida pelo Bolsonaro. E ele está lá exercendo o cargo dele. Eu acho que exerce muito bem. E espero que com o passar do tempo, o presidente possa perceber que a criação de uma militância é essencial, tanto quanto estar envolto em muitos generais, né? Eu acho que existem muitas outras pessoas, além dos militares, que estão dispostas a dar a vida pelo presidente, né? Eu e o professor Olavo somos alguns exemplos que eu posso dar sobre isso. Mas os filhos do presidente me seguem, sempre estão curtindo minhas postagens. Você então confirma isso? Você daria a sua vida pelo presidente? É mais uma frase de efeito do que depende, né? Eu acho que eu já dei uma boa parcela da minha vida pelo presidente. Uhum. São 5 anos de luta, de eleição por ele, na rua por ele. Foram 10 dias de presídio. Estou presa já há quase 40 dias de prisão. Então, não é que eu dou a minha vida pelo presidente. Eu já estou dando a minha vida pelo presidente. E o presidente, o Bolsonaro não é só o Jair Messias Bolsonaro, né? O deputado, ou o ex-deputado, o ex-vereador, ou o ex-capitão do exército. O Bolsonaro, ele não é mais só uma pessoa. O Bolsonaro, ele virou uma ideia. O Bolsonaro, ele virou um símbolo de esperança para muitos brasileiros. E o governo Bolsonaro é a única oportunidade que nós temos realmente de conduzir essa nação com muito tempo, muita paciência, com pelo menos mais uns 2, 3 mandatos, assim, mais um do presidente, mais 2 de algum filho dele, sei lá, para a gente começar a tirar o Brasil da fossa e evitar todas essas coisas que a gente sabe que são demoníacas, aborto, droga, pedofilia, ideologia de gênero. Então, assim, se eu daria a minha vida para evitar que o meu país, quando eu digo que dou a vida pelo Bolsonaro, eu falo da ideia Bolsonaro, né? Eu não deixaria meu filho, né, não deixaria de ser mãe do meu filho, não morreria por outra pessoa, não ser meu filho, de maneira literal. Mas se eu daria a minha vida, se fosse necessário eu ser fuzilada para ter um Brasil para o meu filho viver bem, livre, os meus netos,
sem sombra de dúvidas, eu seria fuzilada. A gente tem uma pergunta aqui, Jardel Oliveira. Você acha que daqui para frente, depois desses episódios, você irá mudar a forma de luta pelo Brasil? Essa é uma boa reflexão. Na verdade, eu sou obrigada a mudar a forma de luta, né? A militância, ela tem estratégias diferentes e frentes diferentes, né? Agora eu não posso fazer militância de rua, mas eu posso fazer uma militância virtual e posso fazer uma militância jurídica, né? Como eu tô fazendo, eu tô processando o STF, eu tô entrando com processo contra ministros, eu tô entrando com processo contra o presidente da OAB, eu estou entrando com processo contra o Felipe Neto, contra a Folha de São Paulo, assim, guerra jurídica, processar até cansar, até perder, até gastar todos os centavos com advogado. A militância, ela tem várias frentes, mas a militância de rua é algo que nunca vai morrer dentro de mim, eu não vou ficar com essa tornozeleira pro resto da minha vida, isso é impossível. Assim. É um tempo, eu sempre digo que dentro dos 300 do Brasil a gente dá um passo para trás para dar 10 para frente. Então, é só uma mudança de estratégia e logo a gente vê a maneira melhor da gente conduzir as coisas. Ô, Sara, e sobre o MBL? Como é que você avalia hoje o MBL? Você pertence ainda ao MBL? Você preza o trabalho do MBL? Como é que você... fala aí a sua opinião com relação a tudo que está acontecendo. Na verdade, eu nunca fui do MBL. Isso, mas fui do MBL. Hoje, como é que você avalia isso? Algumas pessoas já chegaram a fazer críticas dizendo que você estaria indo para o MBL. Por isso que eu tô... Na verdade, eu nunca fui do MBL e nunca tive nada com o MBL. Já fiz alguns poucos agradecimentos ao Fernando Holliday por doações que ele fez do próprio salário a uma casa pró-vida da Associação Guadalupe, lá, uma casa pró-vida contra o aborto em São José dos Campos, mas nunca fui no MBL, gente. Cuidado com a desinformação contra a inteligência. Nunca fui no MBL. Acho que o MBL é um de meninos mimados que não têm a menor ideia do que são virtudes dentro da política e que escalaram pessoas para chegar onde estão hoje. São meninos que não são inteligentes, mas que são sagazes. Né? A sagacidade ela é muito diferente da sabedoria e da inteligência. E acredito que o MBL está derretendo, está desmoronando, e que logo mais a gente vai conseguir ter acesso a mais notícias com relação à prisão, envolvendo lavagem de dinheiro e tudo isso. E para mim é uma vitória tudo isso está acontecendo, porque se hoje eu tô com uma tornozeleira na perna, é por causa do MBL. Se eu fiquei 10 dias longe do meu filho, passando frio, passando fome, sendo ameaçada, é por causa do MBL. Então, assim, Deus tarda, mas não falha. Virgínia, eu vou te pedir licença, te agradecer. São 6h14 agora. Eu tinha uma outra live marcada para 6, mas a gente conseguiu ficar mais de uma hora aqui. A gente conseguiu ficar mais de uma hora. Na verdade, eu já acabei. Eu tinha só uma última pergunta, que era a tua palavra como a Sarah Winter contribuindo para o Brasil de hoje e principalmente para o seu filho. Era uma coisa assim, mais da Sarah como mãe, mais pessoal. E aí eu termino aqui, porque realmente já a gente tem que terminar. A gente tem que encerrar. Com relação ao meu filho, eu acho que ele, quando crescer, ele vai poder se inspirar muito. Eu acho que nossa família vai ter não mais uma história triste envolvendo drogas e violência. Eu consegui mudar um pouco o rumo do nosso histórico familiar. O Hector é um menino que ele é incrível, ele é meu melhor amiguinho e ele sempre me ajuda com tudo dentro dos meus projetos pró-vida. Eu já envolvo ele, eu não falo muito de política com o Hector, então, assim, o Hector foi descobrir quem era Bolsonaro esse ano, porque eu não gosto de ficar... eu politizo ele dentro das virtudes, né? A virtude do bom, do belo, do moral, da prudência, da justiça, mas eu não faço política partidária com meu filho, porque eu acho que ele tem que curtir, tem que ser criança, não tem que ficar se preocupando que quem é Bolsonaro, viver Bolsonaro, ou que é ou de falar algo mal do Lula, algo assim. Eu deixo meu filho bem tranquilo com relação a isso. E tô feliz que eu consegui, aos pouquinhos, eu tô mudando o histórico familiar, né? O nosso histórico familiar
para algo de mudança verdadeira, assim, do nosso país, são valores que eu passo para ele. E é isso. E só agradecer aí o Pleno, que está sempre comigo, me dando oportunidades, está sempre caminhando junto aí, e agradecer mesmo, de verdade, Virgínia, obrigada. Não, a gente que agradece, né, pelo seu tempo aí, já está em cima da hora, a gente também. Mas é importante trazer a tua palavra e você esclarecer tudo isso, porque a gente espera que a verdade prevaleça, né? Sara, obrigada, tá? Imagina, princesa, muito obrigada, Deus abençoe. Tudo de bom, tchau. Gente, a gente termina a nossa entrevista, né? O tempo passa, o tempo voa, mas é importante que a gente escute diretamente da pessoa e a gente tenha mais clareza das ideias, né? Do que está por trás da Sarah Winter, né, que chamou tanta atenção da mídia de todo o Brasil com a sua prisão. Enfim, nós temos aí uma jornada pela frente com o STF e o Pleno News continua por aqui com notícias de verdade. Eu chamo a atenção porque amanhã a gente tem outra live às 7 horas da noite com Gabriel Monteiro. Então, amanhã o PM Gabriel Monteiro vai estar aqui também para trazer esclarecimentos, para estar respondendo as perguntas, e a gente te convida, então, para estar no Pleno News, onde a notícia é de verdade, a entrevista também. E eu dou o meu boa noite por aqui. Tenham todos um final de dia de quarta-feira maravilhoso. Tá? Um abração. Obrigada.